Olá, professoras e professores! Vamos conversar sobre o livro As Cocadas, da autora Cora Coralina. Contextualizando a obra e o autor. Um dos últimos trabalhos de Cora Coralina ganha nessa edição as cores, os traços e as ilustrações do artista Lê Abreu. A narrativa em primeira pessoa, curta, direta e ao mesmo tempo detalhista, envolve a criança, desperta sua curiosidade para descobrir a resolução do conflito vivido pela menina protagonista e o seu desejo de ter as tão cobiçadas cocadas. Cora Coralina nasceu na cidade de Goiás em 1889 e faleceu em Goiânia em 1985. Sua produção literária está ligada à sua história, sobretudo à cidade natal, onde foi criada. Publicou seu primeiro livro quando tinha 76 anos, embora escrevesse desde muito jovem. Seus livros de poesia e prosa foram publicados alguns anos antes de sua morte, em 1985. O cotidiano, os causos, a velha Goiás, as inquietações humanas, lembranças, memórias da infância são temas constantes em sua obra. Motivações ao estudante para a leitura. A leitura de As Cocadas é uma oportunidade de colocar o jovem leitor em contato com a linguagem simples, porém forte, expressiva, carregada de significado, que se serve dos recursos que a língua e o gênero lhe oferecem, para construir na personagem a descoberta de sua força a partir do enfrentamento de si mesma e dos outros. Trabalhar o desejo, a frustração, o enfrentamento e o sentimento de vencer a si mesmo. Habilidades importantes destacadas em nossa Base Nacional Comum Curricular, como ler e compreender com autonomia narrativas ficcionais, explorando os recursos oferecidos pela língua, pelo gênero e pela própria literatura. Envolver o jovem leitor em práticas de leitura literária que possibilitem o desenvolvimento do senso estético como forma de acesso às dimensões lúdicas do imaginário e encantamento e o desenvolvimento humanizador da experiência com a arte da palavra. Justificativa. O livro se adequa aos alunos do 4º e 5º anos do ensino fundamental, com um tema família, amigos, escola e o gênero conto. O aluno será atraído pela força da descoberta, da menina protagonista, pela força de uma obra poética, rica do dia a dia da vida do campo e da simplicidade desse interior do Brasil. Rica pela densidade do conflito da menina a partir do desejo de ter as cobiçadas cocadas. Eu devia ter nesse tempo 10 anos. Acompanhei rente, a fornalha, todo o serviço. Orientações e atividades. Vamos trabalhar a pré-leitura? Para o professor. Instigar a curiosidade do aluno para conhecer um pouco da nossa cultura. Para o aluno. Muitos doces são tão comuns em nosso dia a dia que não sabemos qual foi a sua verdadeira origem, mas ela existe. Pesquise e descubra. Como trabalhar durante a leitura, para o professor. Essas atividades têm a intenção de trabalhar a leitura compartilhada, o contar história, a oralidade, a interpretação do texto e ampliar o repertório linguístico do aluno. Para o aluno. A. Leia oralmente a história na classe com seus colegas. B. Releia a história e marque as palavras desconhecidas. Descubra os significados e brinque de fazer mímica com algumas delas. C. Reconte a história para os seus familiares e para os alunos de outros anos. Como trabalhar após a leitura? Para o professor. Essas atividades têm a intenção de ampliar o repertório cultural do aluno e proporcionar a pesquisa e a produção textual. Para o aluno. A. Traga uma receita de família e monte um livro de receita com os seus colegas. Se possível, escolha uma de que a classe mais goste e prepare-a em sala de aula com a ajuda do professor. B. Pesquise para saber sobre outros doces. Você também pode trabalhar essa obra em outras disciplinas, como artes, geografia, história. Pesquise para saber mais sobre o estado e a cidade natal de Cora Coralina. Posteriormente, crie um cartão postal. Os temas principais dessa obra são desejo, lembranças, vontade e o tema transversal,
ética e pluralidade cultural.